E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos ainda em Ohrid e hoje nós vamos visitar dois lugares. Primeiro, a fortaleza do czar Samuel e depois o complexo de Plauchnik, um sítio arqueológico em que existia uma universidade, datada do século IX, fundada por São Clemente, a primeira universidade cristã. Vamos lá então? Aide! Na parte mais alta de Ohrid, 100 metros acima do nível do lago, está uma fortaleza medieval cheia de história, destruída e reconstruída várias vezes, a fortaleza do czar Samuel. Porém, a história dessa fortaleza começa bem antes. Ela foi construída no século IV a.C. pelo rei macedônio Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Com a conquista da região pelos romanos, a fortaleza foi reforçada. No século V, foi usada para repelir o cerco do rei visigodo Teodorico. Lembra-se dele? Eu mencionei no vídeo sobre as ruínas de Heracléa. Muito bem, nos séculos posteriores, os bizantinos usaram a fortaleza, expandindo-a e também reforçando-a. Mas foi na virada do século X para o século XI que a fortaleza atingiu seu ápice. No século X, quase toda a Macedônia tinha sido ocupada pelos búlgaros, inclusive Ohrid. Entre o czar Samuel. Nascido em meados do século X, ele participou de uma rebelião em 969 contra a chamada Autoridade Suprema Búlgara, rejeitada pelo povo no oeste e sudoeste da Macedônia. Após 4 anos de luta, os rebeldes derrotaram os búlgaros. Samuel e os seus 3 irmãos passaram a governar a região, estabelecendo um novo reino. Nos anos seguintes, os irmãos foram morrendo e, em 986, Samuel se tornou o único governante. Contudo, naquela época não tinha refresco. Ao vencedor, as batatas. Aí ele se envolveu em uma longa e exaustiva guerra contra o imperador bizantino Basílio. Samuel participou de todas as campanhas mais importantes contra Basílio, lutando nos frontes e expandindo as fronteiras do reino. Ele uniu quase todos os territórios macedônios e conquistou grande parte da Península Balcânica. O reino do czar Samuel foi um dos mais extensos sistemas feudais nos Balcãs, e foi quando o Estado medieval macedônio atingiu o ápice de seu desenvolvimento. Samuel governava de dentro dessa fortaleza. Por conta disso, Ohrid se tornou uma metrópole medieval, um centro político, cultural e eclesiástico. Até o início do século XV, os habitantes da cidade moravam dentro das muralhas da fortaleza, que tinham cerca de 16 metros de altura e abrigavam várias torres defensivas. Parte delas existe até hoje. Em meados do século XV, quando essa região foi ocupada pelos otomanos, houve a chegada de um grande número de colonos da Ásia Central. Foi a partir daí que a população passou a ocupar as regiões mais baixas. Uma visita à fortaleza nos lembra de quanta história tem a região, sem falar na sua linda vista do lago. A partir da fortaleza do czar Samuel, caminhando-se alguns minutos por uma trilha, chega-se a outro lugar bem interessante, Plauchnik. Plauchnik é conhecido como um santuário desde o início do cristianismo. Para que você tenha uma ideia, no século I, ninguém menos do que São Paulo pregou ali. Não foi por acaso que várias basílicas cristãs primitivas foram encontradas em escavações arqueológicas. Além disso, ali foram encontrados também os restos da igreja de São Pantaleão, construída no final do século IX por São Clemente de Ohrid. São Clemente foi discípulo do santo Cirilo e Metódio. Juntamente com São Naum, ele criou o alfabeto cirílico, usado pelos macedônios e outros povos até hoje. Essa igreja funcionou até o século XV, quando os otomanos a destruíram e construíram uma mesquita no lugar.
Durante as escavações nessa igreja, os restos mortais de São Clemente foram encontrados. Para abrigá-los, uma nova igreja foi construída, entre 2000 e 2002, sobre os alicerces da igreja original, protegidos por placas de vidro e seguindo exatamente o mesmo plano arquitetural. Os restos mortais de São Clemente estão ali, também protegidos por uma placa de vidro. Além disso, em Plauschnik, há ainda as ruínas da chamada Escola Literária de Ohrid, fundada em 893 por São Clemente. Essa Escola Literária de Ohrid é considerada a primeira universidade cristã. Alguns historiadores, inclusive, a consideram a primeira universidade de modo geral. A universidade era um centro de disseminação do conhecimento científico, de desenvolvimento cultural e artístico, de preservação da memória literária e de discussão teológica. Pessoal, nós chegamos aqui ao complexo de Plauschnik e normalmente a entrada custa 150 denários, que dá aproximadamente R$15. Mas como eu tenho visto de permanência aqui, de residência, eles me deixaram entrar de graça. Vamos lá então? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa visita à fortaleza do Czar Samuel e aqui a Plauschnik. E em relação à Basílica, estava acontecendo uma liturgia ali dentro, que é o equivalente ortodoxo das missas. Não pude filmar essa liturgia, né? Infelizmente, ela é muito bonita. Aliás, filmagens não são permitidas dentro da Basílica. Regra privada, deve ser respeitada. Mas ainda assim, os responsáveis aqui foram gentis o bastante para me deixar filmar um pouquinho depois da liturgia. Então estou esperando aqui a liturgia acabar para mostrar para vocês o interior da Basílica. Beleza? Enquanto nós esperamos a liturgia acabar, vamos dar mais uma olhada aqui no lago, que é uma vista que sempre vale a pena. Bom, pessoal, a liturgia acabou de acabar e o padre deixou eu filmar rapidinho aqui para vocês. Em uma liturgia, as pessoas não se sentam, elas ficam o tempo inteiro em pé. Um pequeno sacrifício, mas é uma coisa interessante. Eles têm esse hábito de beijar os ícones e eventualmente depositar alguma moeda, alguma pequena cédula. Essa basílica ainda está sendo finalizada, né? Por isso os andaimes aqui eles estão terminando de pintar os ícones.
no teto. E como sempre, há registros a sítios arqueológicos embaixo da própria basílica. Um grupo grande de turistas acabou de chegar. Uma excursão de escola, basicamente. Mas espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio de hoje. E até a próxima. Abraços. Tchau.